E aí pessoal, tudo bem? Fabrício aqui. Provavelmente vocês devem estar estranhando porque que eu estou aqui pra cima, ou aqui pra cima, não sei. Mas hoje nós vamos tratar um pouquinho de probabilidade. Lembrando, primeiro a gente vai ver alguns conceitos mais gerais e depois vamos entrar na questão da análise combinatória. E por fim, um pouquinho sobre probabilidade condicional. Vamos nessa? Então nesse primeiro vídeo, vamos falar o que é probabilidade. Então quando alguém fala assim, estou confiante que consegui aquele emprego, ou é pouco provável que ele vá aparecer hoje, ou há 70% de chance que vai chover. O que será que a gente pode dizer sobre isso? Exato, que não são coisas certas ou que com certeza vão acontecer, afinal muita coisa na nossa vida é assim. Ou seja, você consegue perceber possibilidades na fala das pessoas. Ou seja, pode ou não conseguir um emprego, pode ou não aparecer hoje, pode chover, pode nevar, gear, dentre outras opções. Ou seja, quando nós falamos de probabilidade, nós estamos falando de chances de ocorrência de determinado evento. Então, para isso, a gente vai determinar algumas coisas aqui, tudo bem? Evento é tudo aquilo que a gente está trabalhando com ele, é o nosso objeto de estudo. Ou seja, quando a gente vai falar se vai chover ou não, esse evento de chuva seria o que nós consideraríamos para o nosso estudo. O espaço amostral seriam todas as possibilidades dos eventos, ou seja, pode chover, fazer sol, gear, nevar e tudo aquilo que você conseguir abarcar no seu espaço amostral, acontecendo ou não, ou seja, são apenas possibilidades. Nós vamos nos aprofundar nisso mais para frente. E experimento aleatório seria aquilo que você não tem controle, ou seja, se você tem controle sobre que número vai cair no dado, esse dado está viciado e você não pode considerar a probabilidade desse dado. Porém, se esse dado oferece as mesmas chances para acontecer em qualquer lado que ele cair, aí sim nós estamos falando de um experimento aleatório. E olha que legal, né? E agora, como eu expliquei para vocês, se tiver a mesma chance de ocorrer, nós estamos falando de um espaço equiprovável. Equi vem de igual, né? Então, bora lá? Olha só que legal. Então, quando nós estamos estudando a probabilidade, nós vamos pensar em evento ou caso favorável. Por exemplo, eu vou estudar se vai fazer chuva ou sol. Mas eu quero saber se vai chover. Ou seja, a chuva vai ser meu evento favorável, porque é aquilo que eu quero saber a probabilidade de acontecer. O sol pode estar lá, mas ele vai estar incluído com as demais variáveis. E os eventos possíveis, ou seja, que eu falei, chuva, sol, geada, e você vai incluir tudo isso para calcular a sua possibilidade de chuva. Ou seja, para calcular uma probabilidade em porcentagem ou decimal, você vai pegar o número de casos daquilo que você está estudando. Por exemplo, você tem um saco com bolinhas azuis e vermelhas. Qual a chance de você pegar uma bolinha vermelha? Ou seja, isso vai entrar nos seus casos favoráveis, porque você quer estudar as bolinhas vermelhas. Porém, nos eventos possíveis, você vai incluir tanto as bolinhas vermelhas quanto as bolinhas azuis para o cálculo. Né? Por exemplo, nós queremos saber qual a chance de você conseguir um número par lançando um dado. Sabemos que os números pares nos dados são 2, 4 e 6. Porém, as possibilidades totais são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Ou seja, nós temos 3 possibilidades favoráveis e embaixo nós temos 6 possibilidades totais. Resultando com isso, uma chance de 50% de tirar um número par no dado. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui, como eu falei, uma caixa cheia de bolinhas. Então, se a gente fizer a contagem, são 5 bolinhas vermelhas, 4 azuis e uma preta. Aí eu pergunto, quantas bolinhas ao todo? Então, nós vamos contar todas. 10 bolinhas. Qual que é a chance de tirar uma vermelha? Ou seja, se eu tenho 5 bolinhas entre 10, essa aqui vai ser a minha contagem. Então, são 5 bolinhas favoráveis, que é aquilo que eu quero, sobre as bolinhas totais. Eu tenho uma chance de tirar 5 em 10, ou 5 sobre 10, 0,5, ou 50%. E olha que interessante, o da bolinha preta é muito parecido. Porém, nós temos que apenas uma bolinha, ou seja, 1 em 10. Olha que legal. Falar dessa forma também é bem interessante, né? 1 em 10, 1 em 100, nos mostra um pouquinho as probabilidades de acontecerem. E se for uma bolinha azul ou uma bolinha vermelha? Repara nesse ou, pessoal. Então, ou pode ser uma azul ou pode ser uma vermelha. Qualquer uma das duas que eu tirar está ok para mim. O que eu faço? Eu somo as probabilidades de sair a bolinha vermelha com a probabilidade de sair a bolinha azul.
tudo bem? Ou seja, da bolinha azul é 4 em 10, da bolinha vermelha é 5 em 10. Somando essa fração, 9 em 10. Ou seja, eu teria apenas uma chance de não tirar, 1 em 10 de não tirar as bolinhas azul ou vermelha. E 9 em 10 para que isso acontecesse. E se fosse uma bolinha azul e uma bolinha preta? Olha que interessante. Nesse caso, repara no E. Né? Nesse caso, temos que multiplicar as nossas frações. Por quê? Primeiro você vai ter que tirar a bolinha azul. Então você já tem uma chance aí de 4 em 10. E depois disso, você ainda vai ter que tirar uma bolinha preta. Ou seja, as chances diminuem mais ainda. Tudo bem? Olha só que interessante. E aqui também nós temos o caso de jogar cara ou coroa em 4 lançamentos. Olha que interessante. Então, se a gente fizesse a contagem, né, um por um, teríamos algo assim. Você pode tirar no primeiro cara, no segundo cara, no terceiro cara, no quarto cara. No primeiro cara, no segundo cara, no terceiro cara e no quarto coroa. Olha que interessante. Então, você pode fazer diferentes combinações para saber quantas possibilidades você tem aí de tirar cara ou coroa. Porém, né, nesse caso, teríamos um total de 16 possibilidades. Mas repara no seguinte. Se nós tomarmos conta de que se você tirar 2 caras e 2 coroas, não depende da ordem, pode ser CC, KK, CC, KKC, enfim, né, fica até feio de falar. A gente percebe que, né, o CCKK é igual a essas outras possibilidades. Né? Então, temos 2Cs, 2Ks, 2Cs, 2K, 2Cs, 2K, independente da ordem que você tira. Então, nós temos jogadas que são similares. Ou seja, as cores representam jogadas similares. No caso, o verde representa 3 caras e uma coroa. No azul, 2 caras e 2 coroas. E no laranjado, 1 cara e 3 coroas. Olha que legal como fica a nossa tabela. Nesse caso, nós só teríamos 5 possibilidades diferentes. Sendo todos cara ou todos coroa, aquelas com menor chance de acontecer. E se fosse o lançamento de 2 dados? Aqui estariam as combinações. Então você pode tirar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 e assim por diante até o 6 e 6. Tudo bem? Porém, repara numa coisa. 2 e 1, 1 e 2, dependendo da jogada é a mesma coisa. Não faz diferença. 4 e 1, 1 e 4, mesma coisa. Ou seja, se a ordem não fizer diferença para você, como a gente pode ver, os números em vermelho são iguais aos números em vermelho, o número em azul e assim por diante. Poderíamos eliminar quase metade dessa tabela. Ou seja, de jogadas distintas, teríamos apenas 21 possibilidades. E aqui ainda tem uma curiosidade mais legal ainda. Se a gente fizesse a soma dos números que caem nos dados, olha só que legal. Então, se você tirar 3 e 1, 2 e 2, 1 e 3, todos somam 4. E olha que fica na diagonal. 4 e 1, 3 e 2, 2 e 3, 1 e 4 somam 5. 6 e 1, 5 e 2 e assim por diante. Olha que legal, somam 7. Ou seja, olhando para essas tabelas, qual seria a soma mais provável de sair? Com certeza a soma 7. É ela que oferece mais possibilidades de combinações entre os dados para acontecer. E olha só, outro exemplo aqui com roupas. Mas o legal de ver esse exemplo com roupas é o seguinte, que a camisa ela não substitui o sapato não substitui a bermuda. Então as possibilidades de combinação entre as roupas, elas basicamente só se multiplicam. Ou seja, para cada camisa eu tenho 2 opções de shorts, 4 opções de sapato, uma touca e um óculos. Então, 3 camisas vezes 2 possibilidades de shorts, vezes 4 possibilidades de sapato e assim por diante. Um exemplo aqui que eu tentei fazer é, então com a mesma camiseta, quantas possibilidades de sapato eu posso fazer utilizando a mesma bermuda? E eu poderia fazer essas combinações para cada bermuda, para cada camiseta. E aqui, só de fazer trocando o sapato, nós vimos que multiplica basicamente a quantidade de camisetas pela quantidade de sapatos. Isso é bem legal. E outro caso, né, olha só, trouxe muitos casos para vocês ficarem bem craques nisso, é a combinação entre números. Lembrando que 45 é diferente de 54. Ou seja, quantos números podem ser formados com 4, 5 e 6
tomando em consideração que eles não podem se repetir. Tudo bem? Então nós teríamos 4, 5, 6, 4, 6, 5, 6 possibilidades. Olha que interessante. Como a gente faria isso? Calculando. Na primeira casa, você vai escolher um dos 3 números, ou seja, você tem 3 possibilidades. A partir do momento que você pega uma possibilidade daqui, nessa segunda casa já não sobram 3 possibilidades, sobram quantas? Exato, sobram 2. E por fim, a partir do momento que você pega uma dessas 2 opções, na terceira casa fica apenas uma. Então, essa é a construção que a gente faz. E com isso, basta multiplicar essas possibilidades. E assim a gente calcula o número de possibilidades que você pode ter de combinações de números. Já se você puder repetir os números, aí muda a história. Porque você pode ter 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 6 e assim por diante. E aí o que acontece? Na primeira casa você teria 3 opções. Na segunda casa você também teria 3 opções, porque todos os números podem aparecer. E por fim, na última casa você também teria 3 opções. Ou seja, multiplicando as 3, nós teríamos que ao todo nós teríamos 27 possibilidades que estão descritas aqui em vermelho. Fechou? E aí no próximo vídeo nós veremos um pouquinho sobre soma e multiplicação de probabilidades e diagramas de Venn.